Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês com mais um vídeo pro canal. Vou fazer um vídeo aqui sobre uma pregação de uma palavra que eu quase nunca prego. Mas eu vou pregar hoje, que é Mateus 4. Jesus é tentado pelo inimigo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele, então disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos teus anjos darão ordem a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Está anotando o padrão aqui? Tornou o diabo, o inimigo, a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs Jesus: Tudo isso lhe entregarei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te retro, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e somente a ele prestarás culto. Assim o inimigo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Você está se perguntando, Celso, por que você fez a pregação nessa palavra hoje? Porque a tentação é uma coisa que, sendo você homem ou mulher, criança ou adulto, ou idoso, você vai sofrer. Só que tem muita gente que não sabe como fazer isso. Não sabe como resistir a isso, né? Então eu estou vindo aqui para te dar um tutorial. Primeira arma que você pode usar: jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mas ele é Deus. Quer chegar nesse nível? Vai escalando devagar. Vai preparando o seu corpo para aguentar. Não comece direto em 40 dias e 40 noites, você não vai aguentar. Começa com um, depois com dois, depois com quatro, depois você faz 5 dias de jejum, depois 10, depois 15, depois 20. Aí depois você vai aumentando. E ó, eu diria é melhor separar até no 15 ou no 20. Porque seu corpo precisa de alimento também. Mas vamos lá. O que o jejum faz que, que nenhum espírito desse aguenta? Por quê? O jejum, ele serve para você aumentar a tua autoridade espiritual, o teu poder espiritual e diminuir o poder da carne. É aquela história dos dois lobos. Aquele que existe o lobo das trevas e o lobo da luz. Aquele que ganhar vai ser aquele que você alimenta e aquele que você enfraquece. Autoridade do espírito, autoridade da carne. Quando você jejua, você aumenta a autoridade do espírito e diminui a da carne. Quando você faz isso, a luz brilha tão forte que não tem como eles não se manifestarem. E quanto mais autoridade você ganha, com uma simples oração eles são forçados a ir embora. Por isso o jejum é uma arma tão poderosa. Segunda artimanha ou arma: a palavra de Deus.
Não à toa, Efésios 6 chama a palavra de Deus da espada do Espírito. Não se engane. Tanto quanto você sabe, como o inimigo também. Antes de cair e virar um monstro que ele era um anjo de luz. Responsável pela adoração ao Pai. Então ele também sabe da Escritura. Só que quando ele usar a Escritura contra você, você não vai ser um crente covarde e você vai lá e vai rebater ele. É espada contra espada. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui chama Bíblia, tá? Você vai lá, consegue uma com o teu pastor, ou então você vai lá e compra uma e estuda isso aqui como se fosse um livro de faculdade. Talvez até mais importante do que você vai pegar isso aqui e vai comer esse livro aqui. Não, não literalmente, claro. Mas você vai ler isso aqui do início até o fim. E se pá, uma vez não é tão bom. Você vai ler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes aqui. Tá? Para isso ficar na tua cabeça. Para quando chegar na hora que ele usar, você ter com o que revidar. Esses espíritos odeiam isso aqui. Odeiam isso aqui. Quando você usa a espada da palavra contra eles, eles são forçados a ir embora. Forçados. Tá? Eles fogem disso aqui. Terceira arma. Tem uma outra ainda. A oração. A oração. Um crente que ora com fogo é conhecido por eles. Lembra de uma vez que teve um cara, um irmão desse fora, ele falou assim, pelo nome de Jesus, sai daí. Ele falou, pela autoridade de Paulo e pelo nome de Jesus, sai daí. Sabe o que ele falou? Paulo eu conheço, Jesus também. Mas quem é você? Sabe o que faltou para ele? Oração. Ora com fogo. Como eu disse, lê isso aqui. Exercita a oração. Ora mais. Clama. Ora com fogo. Do Espírito Santo, claro. Aquele que ora com poder não é ignorado por eles. Com mais poder você ora, mais frágeis eles ficam e mais eles têm que sair. Um crente com oração manda, ele entra por um, esses espíritos são por 7. Porque eles não vão querer degladiar com o irmão que tem oração de fogo. E não importa qualquer trabalho que eles mandem fazer. Quanto mais oração de fogo você fizer, nada pega. Porque o fogo do Espírito Santo é tão grande que queima antes de chegar. Porque crente com oração é crente com poder. Poder que eles não resistem. E ai deles se resistirem. Eles não têm força para aguentar. Sabe qual é a quarta arma que quase ninguém fala? A adoração. Quando você canta um hino, dá comichão no ouvido deles. Cantar músicas de Deus manda eles embora também. Porque a atmosfera fica com o poder de Deus. Isso é uma coisa que espíritos malignos não aguentam. É o poder de Deus. É o fogo do Espírito Santo. Sim, quando você adora, você também usa fogo, tá? E eles fogem disso. Porque é só tocar na pele deles que eles ficam tudo grelhadinho.
Eles não aguentam isso. Crente com oração, crente que usa a palavra, crente que jejua, crente que adora, eles sequer pensam em pôr a mão. Porque eles sabem que eles perdem. Porque essas almas têm o poder de Deus nelas. Tem uma quinta também, que é a obediência a Deus. Quanto mais obediente você é, mais poder você galga. E aí mesmo que eles não tocam mesmo. Porque mexer com alma obediente é mexer com Deus diretamente. Eles não são malucos de fazer isso. E os que são desintegrados da face da terra. E essas que eu tinha pra dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe, galera. Tchau. Vou indo.